Olá, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Falamos nesse canal aqui sobre restauração de casamento, dependência emocional, restauração pessoal. Isso é, eu vou estar te ajudando a passar por esse processo que você está passando, sem te cobrar nada. Você só precisa entrar em contato comigo e a gente começa, uma caminhada aí, tá bom? Hoje eu vou falar sobre duas coisas, ou até mais, dependendo do desenrolar do tema, mas que podem acontecer na reaproximação do seu cônjuge, principalmente se tratando do homem, tá? Que foi e volta, começa a se reaproximar. Tá? Não quer dizer que isso também não aconteça com o homem que ficou, com o marido que ficou, a reaproximação da esposa. Mas antes disso, eu gostaria de pedir o seu like, caso esse vídeo faça sentido para você, para que o YouTube possa colocar. Sempre vamos estar falando, não só eu, mas como todas as pessoas que estão aí espalhadas por essa plataforma, porque o YouTube entende dessa forma: quanto mais like, mais ele joga para frente, tá? Então, vamos começar agora a dar uma desenhada nesse assunto. Você casada, você casado, vocês estavam ali, acontecia algumas discórdias, alguns desentendimentos e tudo, durante um decorrer de tempo, e aí chegou o momento da separação, tá? O marido achou a amante, ou a esposa não conseguiu suportar e saiu de casa, mas não saiu com um amante, não saiu. Mas a grande maioria dos homens, quando saem de casa, eles saem como assim uma segunda opção, né? Um plano 2. Ele acaba não saindo de casa para ficar solto. Ele sai procurando, porque o homem ele é muito dependente do emocional e principalmente dessa área aí, dessa parte sexual. O homem deseja muito rápido, né? Ele quer muito rápido. A mulher é mais pela emoção do que ouve, do que sente, mas o homem é aquilo que ele vê e é onde que ele mais mete a cara na parede. Então houve esse momento e vocês então entraram no processo de separação. Tem pessoas que ficam aí 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Tem pessoas que ficam 5 anos. Tem pessoas que estão mais do que 5 anos, tá? Dentro desse suposto deserto que todos dizem aí. Querem fazer a associação do deserto a uma coisa ruim. Mas se você parar para pensar, o deserto é um lugar de aprendizado. Você passa a aprender muitas coisas. Tanto que tem inscritos aqui no canal que entram em contato comigo e diz da seguinte forma: eu não estou preparada para receber o meu marido de volta. Eu prefiro continuar da forma que eu estou, porque eu estou aprendendo muito mais. Eu conheci a Deus de uma forma que eu não conhecia. Então, nesse momento, eu não preciso dele, porque eu ainda preciso curar feridas, eu preciso tratar muitas outras coisas que tem na minha vida. Então houve a separação, tá? E ele se foi. Então vamos dar um exemplo daí, numa relação de 8 meses, tá? De separação. O cônjuge ele começa então a se reaproximar. A gente não podemos ser hipócrita de saber que ambos estão com a carência afetiva à flor da pele, tá? Então, principalmente aí a mulher que fica, o homem ele começa então a se aproximar. Muitas vezes, porque o outro lado já não está mais oferecendo todo aquele encanto que tirou ele de dentro de casa. E aí a esposa que está em casa, investindo em oração, investindo lá na busca pela restauração do casamento,
já consegue identificar que precisa liberar perdão, e isso aí é fundamental. Se você não liberar perdão, se você não se liberar, tá, de toda a amargura que ele te fez ou que ela te fez, vai ficar impossível você ter uma reconciliação. Não vai dar certo. Logo, logo vocês vão brigar novamente. Em um vídeo já falei isso aí. Vai dar em torno aí de no máximo um mês vocês vão estar se separando de novo. Ah, baseado em que, Vitor, que você está falando? Baseado em tudo aquilo que eu vejo, baseado nos atendimentos que eu faço. Tá? Eu não sou aqui de ficar colocando testemunhos, como tem em muitos lugares aí que enche os seus canais de testemunho, só que simplesmente não mostra a realidade, como é que está após essa reconciliação, que não é restauração. Não é restauração. A restauração ela é muito devagar, muito devagar. Principalmente quando se trata do homem ou da mulher que foi e se envolveu com uma outra pessoa. É muito devagar. Pode perceber aí, quando existe uma igreja, né, muito antiga, fazendo então uma restauração, ela é bem lenta, bem lenta. E a restauração é dessa forma, porque precisa você ser restaurado, o seu casamento passa então num processo de restauração, e o seu cônjuge também, através da sua atitude, do seu comportamento, ele começa de certa forma a ser restaurado. Então ele começa a se reaproximar. Tá? Ele vem se reaproximando, no caso do homem, e a esposa que está em casa, ela cria então uma expectativa, tá, na vinda do marido, e acha que cedendo à relação sexual, ela vai mostrar para ele que ela é a mulher da vida dele. Só que isso aí é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Em você é criar uma expectativa. Não quer dizer que você não possa ter uma expectativa, mas que você precise então administrar muito bem essa sua expectativa, porque essa sua expectativa vai trazer para você consequências, tá? Vai trazer para você consequências. Às vezes pode simplesmente não acontecer uma reaproximação, tá? De fato, uma reconciliação, por motivo de você entrar num processo de ceder, porque a pessoa está vindo e ela está imaginando receber, encontrar uma outra pessoa. Eu não vou falar com você o que levou ao término do casamento de vocês, mas aquele que volta espera que, no mínimo, quem ficou tenha uma mudança. Tenha uma mudança. Porque aquele que ficou está buscando por isso. Tentou várias vezes e não conseguiu. Tá? Então ele está buscando. Tem que pelo menos ter uma mudança. E qual é a principal mudança que eu digo? Tá? Que você precisa ter é o domínio próprio, precisa ter, estar estampado na sua mente. Você precisa ser a verdadeira pessoa. Você, homem e mulher, precisa ser o verdadeiro, né, domínio próprio ali, né? Qual é o seu nome? Meu nome é domínio próprio, porque você vai precisar suportar muitas coisas que o seu cônjuge vem trazendo. Então, o que pode acontecer? Primeira coisa é a expectativa, tá? A expectativa de que você vai ceder sexualmente para ele, tá? E que você vai tê-lo de volta. Se do outro lado, que a grande maioria das vezes, quando ele começa a se reaproximar, ele não está bem, ela não está bem com o amante, não está bem. Então, começa a se reaproximar, você vai criar aquela expectativa que após a relação sexual que você teve, no dia seguinte ele já vai estar de volta, no dia seguinte ela vai estar de volta. Não é assim, não funciona assim, tá? Na grande maioria das vezes, de 100%, 95% não vai voltar. Não vai voltar. Vai ter aquele momento contigo e vai retornar. Por que ele retorna? Porque ele ainda está agarrado com a amante. Ele ainda está agarrado com a amante. Ela ainda está agarrado com a amante.
E você percebe o seguinte, ele ou ela passa a fazer com você o que, tá, fez. Vamos dizer, se ele te traiu, lá do outro lado, ele começa a trair, tá? A cometer, lá, vamos dizer assim, né, uma traição com a amante se relacionando com você. Você não se torna a amante dele, nem você, homem, se torna a amante dela, como tem muitos aí que dizem. Acabou, ele tá com a amante, ele tá com o amante lá, seja lá o que for, e você passa a ser a amante da relação. Isso é uma mentira, isso é uma covardia, isso daí tá. Uma pessoa dessa forma precisa, tá? Precisa simplesmente estar com um esparadrapo na boca, porque fala tanta besteira. Onde já se viu você casado se tornar um amante? Você vai se tornar um amante se você tiver uma outra pessoa, tá? Se você estiver na posição daquele que foi. Então você nunca vai se tornar um amante na história, você nunca vai se tornar uma amante da história. Você continua sendo esposa, você continua sendo esposo. Mas essa expectativa de volta pode sim acontecer, e eu acredito que 100% das pessoas acreditam que vai voltar no dia seguinte. Então essa expectativa você precisa ter um domínio muito grande sobre ela, para que você não crie ilusões e sonhos, acreditando que após esse momento de relação que você teve, ele ou ela vai voltar. Então você precisa entender isso, você precisa identificar se você está criando uma expectativa logo após o momento que vocês estiverem. Se você vai estar criando expectativa, quais as expectativas que você começa a gerar, quais as expectativas boas e quais as expectativas ruins. Expectativas boas você identifica, expectativas ruins você identifica e jogue fora, porque vai trazer problemas para a sua saúde mental. Então, preste muito bem atenção. Quais são as duas coisas que podem acontecer? A primeira é a expectativa errada, de você olhar e não entender o que está acontecendo e simplesmente colocar isso como algo positivo. Identifique. Houve a expectativa, identifique se ela é uma expectativa boa ou se ela é uma expectativa ruim. Tá? E a segunda coisa, que também na grande maioria das vezes é após a expectativa que você não tem como você identificar, não tem como não, você não conseguiu identificar, tá? É a frustração. Você entra num processo de frustração, por quê? Porque ele está ligado com a amante e ela está ligado com o amante. O cônjuge ainda está ligado com o amante. E aí eu vou dar-lhe uma falada maior em relação ao homem. Quando o homem começa a se reaproximar e você automaticamente, mulher que ficou em casa, está cedendo a ter relações com ele, achando que isso vai fazer com que ele volte para casa, ele passa então a entender que você cedeu a ele, né? Cedeu ao momento da sua intimidade, e ele passa a entender que existe duas possibilidades para ele hoje. Caso ele não tenha relação sexual com o amante, ele passa então a procurar você para ter relação sexual contigo. Porque lembra que eu falei com você, porque o homem é aquilo de pulsão sexual o tempo todo? E ele passa a atrair a amante com a esposa. E a frustração que vem na vida da esposa, na vida daquele que ficou, é estar acreditando que por esse motivo que você está passando, por essa relação que você está, por essa reaproximação
e por essa intimidade que você está tendo com ele, você vai tirar de lá. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque, vamos entender, é muito cômodo hoje o homem ter a amante, tá? Ele tem a amante e tem a esposa. Antes, ele precisava esconder da esposa que ele tinha uma amante. Mas as coisas mudaram. Hoje ele não precisa então mais, nesse momento de reaproximação, ele não precisa esconder mais da esposa que ele tem uma amante. Ele hoje esconde da amante que ele está se relacionando com a esposa. Mas a esposa é a que leva a separação. Porque ele, se ele se separar da amante, está tudo certo. Então ele garantiu duas pessoas, duas casas que ele pode ter relação sexual, de repente, a hora que ele quiser. A hora que ele quiser com o amante e durante o dia, vamos dizer, com a esposa. Porque ele vai buscar a esposa durante o horário comercial, durante o dia. E a amante vai ficar em casa. A amante vai chegar, ele vai chegar do trabalho, ele vai estar em casa. Mas durante o dia ele visitou um filho e ficou com a esposa, né? A esposa vai estar cedendo a tudo aquilo que ele quer, porque ela acredita que com essa atitude ela vai fazer com que ele retorne para casa. Não vai. Não vai acontecer isso. Não vai. Ele vai ficar com você e ele vai ficar com ela. E se você chegar, você mulher, chegar para ele e der-lhe uma pressão, ele vai falar assim: nada mudou, você continua a mesma pessoa, tá? Você continua a mesma pessoa. E ele pode ir embora de certa forma, tranquilo, porque ele passa a ter o sexo dele com a outra pessoa. Isso ocorre com a mulher que foi, também ocorre também, mas numa proporção menor, mas não deixa de ser uma verdade. Então as duas coisas que podem acontecer na reaproximação, que você precisa ficar muito esperto. A primeira é a expectativa de que ele vai voltar por motivo da relação sexual que você cedeu, tanto o homem quanto a mulher. Quando você percebe que não cede, que ele não volta, que ela não volta, vai gerar em você então a famosa frustração. E aí essa frustração vai desencadear uma série de outros problemas, até o ponto de falar assim: mas Deus, eu orava tanto para o Senhor pedindo para que o meu esposo voltasse para casa. Ele voltou para casa, nós tivemos a nossa intimidade e agora ele voltou para os braços da amante. O Senhor é um Deus que não ouve as minhas orações. Então, após toda essa cena que aconteceu, tá? Isso tudo vai gerando uma série de... É o que a Bíblia fala, de um abismo puxa o outro abismo. Então você cria uma expectativa errada, tá? Essa expectativa errada vai te levar a uma frustração e vai criar vários filhotes que vai passar pela sua cabeça, ao ponto de você não acreditar em Deus, de você questionar a Deus. Mas o que Deus tem com isso? Não tem nada, isso foi uma atitude sua. Porque se você tivesse assistido um vídeo de como governar as suas emoções, você sim entenderia que ele poderia se reaproximar, você teria cordialmente, tá, recebido, você teria conversado normalmente com ele, você, homem, teria conversado normalmente com a sua esposa e não precisava chegar ao ponto de ter uma relação, tá, íntima com ele. Isso é o grande fator que leva as pessoas a desanimarem nesse processo de investimento do seu casamento, tá? De investir no seu casamento que terminou e você precisa, tá, investir nele, trazendo o seu cônjuge de volta. Isso é um grande problema, tá? Você não dominar sobre as suas emoções. Agora imagina se ele volta e ele encontra uma pessoa dura, não é
fria, mas uma pessoa dura, sabendo das suas atitudes, sabendo que as suas atitudes vão levar consequências, uma pessoa mostrando para o outro, tá, que não é mais da forma que era e que você mudou. Tenha certeza que o seu cônjuge vai perceber que houve uma mudança. E tem muitos que estão dentro desse processo. Tem muitos. E aí entra um problema maior na vida, que além da pessoa estar tentando buscar a restauração do casamento, ela agora vai ter que conviver com as próprias acusações. E eu tive um atendimento, fiz um atendimento que, né, a irmã falou assim: eu agora fico me perguntando o que o meu marido está achando de mim, de ter se relacionado comigo intimamente. O que ele está achando de mim agora? Olha o nível que chega a acusação na mente da pessoa. Ela agora está preocupada, ela teve a relação com ele se reaproximou, ela teve a relação com ele tratou ela muito bem, se trataram bem e rolou a relação sexual. Após isso, ela sentiu paz, tá? Ela sentiu paz porque está com o marido e é isso que ela quer, sentir paz após o orgasmo é muito legal, tá? Você sentir paz. Você vai sentir realmente essa paz. Mas depois a acusação veio, né, na mente dela, dizendo: o que ele vai pensar agora de mim? O que ele está pensando de mim? Poxa, eu tenho uma amante e ela teve uma relação sexual comigo. Então você percebe que a frustração ela bate forte, tá? Após a expectativa de algo que não deveria ter cedido. Você não deveria ter cedido, você não pode, vou dizer assim, né? Não ceda mesmo na reaproximação. A última coisa que você tem que fazer é ceder à relação sexual, porque você vai cair numa frustração, tá? Você vai cair. Então são duas coisas que podem acontecer. Essas duas coisas, tá? A expectativa primeira e a frustração por segundo, vão se acasalar e vão dar vários filhotes. E aí esses filhotes vão ter podem ser filhotes muito agressivos e esses filhotes vão trazer mais problemas ainda para você. Se já não bastasse os problemas que você tem, esses filhotes vão trazer mais problemas para você. Espero que eu tenha explicado de uma forma tranquila. Eu sempre acho que eu não consigo passar, mas o pessoal me dá o feedback e diz que a explicação foi muito boa. Então, assim, glória a Deus por isso. Mas caso você não tenha entendido, você me manda uma mensagem e a gente conversa, tá? Pela mensagem do WhatsApp. Caso você não participe do grupo fechado e queira entrar no grupo, me mande uma mensagem que eu te coloco lá, tá bom? Um beijo no coração para vocês. Qualquer dúvida, o WhatsApp está à disposição. O atendimento é gratuito, não tem problema nenhum. Não cobro como muitos cobram por aí, ou grande maioria, tá? Estão cobrando. E até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.